Saudações infinitivos e infinitivas! Para você que gosta de liderar, para você que gosta de criar, para você que gosta de lucrar, para você que gosta de viver. Esse é o canal R/S Gestão e Liderança. E esse projeto que inicia hoje, pontapé de largada, se chama Do Infinitivo para o Sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Vamos só conceituar. Infinitivo é o verbo na sua forma primordial. ER, AR, IR. Né? O verbo antes de ser conjugado, o verbo antes de ir para qualquer outra posição, ele começa no infinitivo. Né? E eu escolhi esse nome porque eu comecei uma pós-graduação em gerenciamento de projetos na FGV, e na matéria de inovação, a gente tinha um caso para resolver, a gente tinha um case, né? Tinha um case de uma empresa e a gente usava uma ferramenta que chama Design Thinking, que é uma ferramenta muito usada aí nessa área de projetos. E lá pelas tantas, né, a gente desenvolve esse case e chega no momento do case onde a gente tem que solucionar os problemas daquele cliente, daquela empresa, daquilo que aconteceu ali. E dentro dessa técnica, usando essa ferramenta, a gente tinha que escrever os verbos, iniciar as frases com o verbo no infinitivo. E a gente já tinha escrito algumas coisas, né, eu e os colegas, e a gente meio que deu uma bugada assim de leve, verbo no infinitivo, como fazer, o que temos que fazer. E aí o professor dá uma dica, e quando você vai para o papel e você começa a escrever, né, e executar aquela tarefa usando os verbos no infinitivo, parece que cria um movimento, parece que clareia de uma forma muito nítida, né, a solução do problema. E isso para mim foi incrível, ficou muito marcado na minha cabeça. Eu acho que é uma das coisas que mais me marcou nessa pós-graduação. Eu não terminei, eu troquei no meio ali por uma outra que fazia mais sentido, mas isso ficou gravado. E aí quando eu tive a ideia do canal, e agora que eu resolvi iniciar de fato, eu pensei, tá aí, o canal vai se chamar Do Infinitivo para o Sucesso. Porque nessa ferramenta, e eu vou exemplificar para vocês, resolução de problemas usando verbos no infinitivo. Vou falar bem mais simples, né, do que tudo o que foi ensinado lá. E vou puxar um exemplo do ramo imobiliário, que eu já tenho aí uma seguidora fã, que é a Amanda. Muito obrigado, Amanda, pelo seu feedback lá no Instagram. Fiquei muito feliz com a mensagem. E a Amanda é do ramo da imobiliária, então vou homenagear ela aqui já na largada, aí na abertura dessa minha primeira postagem, né? Desse nosso primeiro momento desse projeto do Infinitivo para o Sucesso. E vamos colocar o seguinte exemplo. Existe lá uma construtora, a construtora criou um projeto, lançou o projeto, mas o projeto não está vendendo. Vamos sentar todo mundo e vamos tentar resolver o problema no infinitivo, né? O que a gente pode fazer para vender mais, né? E aí você pega papel e caneta e começa a escrever no infinitivo como é que você vai resolver o problema dessa empresa. Eu vou elencar algumas palavras. Por exemplo, divulgar. Divulgar o projeto. Pronto, já tem aí uma solução. Né? Começa a frase com divulgar. E aí você pode botar divulgar nas redes sociais, divulgar no rádio, divulgar na TV, divulgar em formas de panfleto. Vamos mais uma solução, mais um verbo no infinitivo, promocionar. No sentido, como a gente fala muito, de dar desconto. Né? Então vamos fazer uma promoção, comprou 2 e leva 1, né? Brincadeiras à parte, mas você pode criar uma promoção também. Na compra até o dia tal, você vai ter um desconto, né? Se comprar até um determinado período, você vai ter 2 vagas de garagem. Enfim, criar uma promoção, promocionar, vamos chamar assim, ou dar um desconto, também serve. Comecei com o verbo no infinitivo. Né? Então você vai ter divulgar, você vai ter promocionar, você pode reduzir o preço. Vamos baixar o preço, vamos reduzir o preço para vender as primeiras 10 unidades, né? E aí, se você seguir nesse exercício de procurar soluções usando o verbo no infinitivo, cara, é incrível como isso é produtivo. Então, por conta dessa produtividade, por ter identificado essa ferramenta como muito útil, eu resolvi que esse seria o nome desse projeto, que é Do Infinitivo para o Sucesso. Que é quando a gente para,
pensa, escreve os problemas, a resolução dos problemas no infinitivo, cara, sucesso garantido. E esse vai ser o mote desse projeto, desse canal. Então, dito isso, né, como já estamos então familiarizados aí com esse pensamento do infinitivo para o sucesso, né, essa forma bacana de resolver problemas, né, que eu achei muito prático e por isso que eu trouxe aqui, eu vou me apresentar para vocês, né, vou passar aí o meu pequeno currículo rapidamente. Sou formado em gastronomia, acabo de fazer uma transição de carreira, por isso criei o canal, porque quero compartilhar o que eu vivi nos últimos 20 anos como líder. Estou terminando esse ano, termino a faculdade de neurociência no IPOG, que é um instituto aqui de Santa Catarina. Estou fazendo uma pós-graduação em neurociência, já estou no finzinho, o que tem me dado um repertório muito bacana e um conhecimento para poder compartilhar com vocês na área de neurociência. Isso vai acontecer bastante aqui nesse canal, a gente vai trazer exemplos e a gente vai trazer constatações, afirmações, né, que a neurociência comprova. O que a neurociência traz em relação aos tópicos que vamos abordar, tá? Estou fazendo agora na FGV, eu falei que eu fiz projetos eu comecei e parei, né? E agora eu mudei de projetos para gestão comercial e vendas, para justamente ter mais repertório dentro dessa área de gestão, dentro da área de vendas, dentro da área de liderança. Então foi graduação, 2 pós-graduações e fiz atualmente uma formação pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o tema Saúde Mental no Trabalho, o gerenciamento de riscos psicossociais. Então, esse canal ele vai se propor nos temas liderança, gestão, saúde mental. Me comprometo a vocês a falar o português mais claro e mais correto possível. E só entregar para vocês conteúdos relevantes. A gente vai ter uma duração aí de 20, 25, no máximo 30 minutos. Não vou me estender além do que os 30 minutos. Cada tema a gente vai abordar em 4 ou 5 vezes, né? Em 4 ou 5 semanas. E todos os nossos temas vão ser verbos no infinitivo, porque já que eu trouxe a ideia, né? Eu vou continuar com essa ideia. E o primeiro tema para as nossas aulas, vamos chamar de aula, afinal o meu objetivo aqui é ensinar e compartilhar com vocês o que eu aprendi e o que eu tenho estudado para melhorar mesmo a performance, né, de vocês e a minha também, porque cada vez que a gente fala a gente aprende 2 vezes, né? E então vou chamar de aula, então vão ser 4 a 5 aulas em cima de cada tema, né? E a gente vai dividir. Hoje eu vou apresentar o tema para vocês, né? Talvez hoje o tempo vai ser corrido porque eu comecei com toda essa apresentação, explicando um pouquinho da formatação do canal, né? De onde eu vim e tal. Então hoje eu vou falar menos do tema, mas a gente vai aprofundar. Então cada aula, cada semana, né? Nós sempre nas quintas-feiras às 20 horas eu vou trazer um conteúdo para vocês e a gente vai explorar. Hoje a gente vai dar abertura sobre o que é o tema. Qual vai ser o tema? Qual foi o verbo escolhido? Qual é o infinitivo que a gente trabalha? Hoje a gente vai trabalhar o verbo escutar. E pelas próximas 4 semanas, muito provavelmente vão ser 5 semanas, trabalhando o verbo escutar dentro de âmbitos diferentes. Hoje eu vou trazer o significado do verbo escutar, as suas teorias. Na próxima semana, uma das minhas partes prediletas vai ser o verbo escutar dentro da neurociência, o que a neurociência traz. Na outra semana a gente vai linkar escutar com liderança e assim a cada semana vai ter um link todo trabalhado dentro da dinâmica do verbo escutar. E a gente vai seguindo verbo a verbo, não sei quantos verbos serão, mas aí a gente vai falar do verbo vender, a gente vai falar do verbo lucrar, a gente vai falar do verbo viver. E eu espero que vocês também contribuam, interajam e solicitem. Ramon, vamos falar sobre tal assunto? E quando eu falo verbo escutar, eu não vou ficar aqui falando de escutar o tempo inteiro, obviamente. A temática central dos nossos 4 ou 5 episódios vai ser com base em escutar, mas a gente vai linkar isso aí com todas essas questões da vida corporativa, da liderança, enfim, do nosso dia a dia como gestor, do nosso dia a dia como
cliente, vamos chamar de cliente interno, né? Porque a gente também vai ter essa discussão. Eu sou o cliente interno, né? Então você como gestor tem que ter a visão para mim e eu como cliente interno tem que ter também uma visão em relação ao meu gestor. Então as principais abordagens desse canal vão ser essas. Com compromisso aí com o português correto, vou trazer para vocês as informações mais sólidas possível, com o máximo de procedimento, né? Eu vou falar assim, formação com procedência garantida, com verificação, né? Com embasamento científico e, obviamente, com as minhas experiências também, que eu acho que é válido eu mostrar e eu dizer para vocês como é que eu cheguei até aqui, né? E por que eu resolvi falar essas coisas e que aval eu tenho, né? Para estar aqui dando aula. Eu acho que, com certeza, eu acho que eu aprendo mais do que vocês, porque para chegar aqui e fazer esses 20, 30 minutos no máximo de vídeo, tem uma preparação bem maior por trás. E para mim está sendo muito engrandecedor estar estudando para estar aqui e apresentar esse projeto. E sem mais delongas, vamos para o assunto que é escutar. É isso mesmo. Eu vou ler aqui rapidamente, eu vou pescar. Aqui embaixo eu tenho aqui uma pescazinha, tá? E não dava para decorar tudo, é muito termo. E eu vou falar aqui para vocês o que trouxe a minha pesquisa. Hoje vou falar só do conceito escutar, tá? Então vamos começar por aqui, porque muito mais importante do que falar é escutar. Eu li um livro há muito tempo que chama Momo e o Senhor do Tempo. Esse livro é incrível, é do Michael Ende, se não me engano ele é um escritor alemão. Eu posso depois mandar aí as indicações, vai ter também indicações de livro. Não esquecendo, já existe o R/S Gestão e Liderança no LinkedIn, R/S Gestão no Instagram, R/S Gestão e Liderança no TikTok, R/S Gestão e Liderança no Facebook e R/S Gestão e Liderança aqui no YouTube. Então são essas 5 plataformas onde eu vou apresentar esses conteúdos conforme cada plataforma pede. Então aqui no YouTube vão ser os vídeos, no LinkedIn a gente vai ter um formato de texto um pouco mais técnico. No TikTok vai lá e olha, que lá vai ser rapidinho, muita interação, mas também dentro das temáticas de uma forma mais dinâmica para poder ser mais leve. O Instagram, imagens, carrosséis, enfim, toda aquela formatação de Instagram. Então, em cada rede social eu vou estar abordando o mesmo tema nesse mesmo período com uma apresentação diferente, né? Conforme condiz em cada uma das redes sociais. Então, eu vou falar aqui da escuta. Eu acabei me embolando aí, mas a gente vai falar, eu vejo que a gente perdeu o poder da escuta, e eu falo por mim, né, porque quem fala muito, então dá um trabalho de escutar, né. Outro dia uma amiga falou pra mim, respira, deixa eu falar, e fico aguardando as críticas aí, se eu estiver falando muito rápido, pauso, respiro e falo mais devagar, mas às vezes a gente se empolga. Eu acho que eu fiz esse canal por isso também, para eu poder falar. Porque já deve ser a 5ª ou a 4ª vez que eu gravo. E eu sigo repetindo e eu tô empolgado desde a primeira vez. Brincadeira, vamos lá. Então, voltando de novo, a gente perdeu o poder da escuta. A gente perdeu essa habilidade, né? A gente perdeu a paciência de escutar e a gente perdeu o principal, a forma correta de escutar, né? Então eu vou trazer algumas questões que é para trazer reflexões e vamos refletir sobre elas juntos aqui. Os tipos de escuta, né? Porque a gente fala, quem fala pode falar errado, mas eu sempre falo, já falava antes mesmo de estudar, que quem escuta também escuta errado, né? E aqui eu vou trazer na minha pesquisa, né? Eu encontrei algumas bibliografias, algumas tipologias de escuta. Então, a escuta é empática, né? Eu acho que essa aí tá fácil agora, já que o tema do mundo é empatia. A escuta empática é aquela onde você faz a conexão emocional com a pessoa. Então, se você está escutando de forma empática, você está buscando uma conexão sentimental. Então, isso já fica claro para você quando você fala e você quer uma escuta,
você quer gerar uma empatia na pessoa, você tem que usar gatilhos sentimentais. A escuta reflexiva, né? Você ouvinte repete o que a pessoa está falando, né? Então, vou exemplificar rapidamente, né? Você está ali no momento, principalmente para gente de vendas, né? Hoje eu trabalho com vendas também. Você vai lá e repete aquilo que o cliente falou. Você faz ele refletir e você reflete também quando você repete o que a pessoa falou, né? A escuta crítica, que é aquela escuta que fica avaliando o que a pessoa está falando, né? A escuta deliberativa, né? Você contempla e você delibera após você escutar o que a pessoa falou. A provocativa ou interrogativa, né? Que é aquela pergunta que estimula, aquela escuta que estimula perguntas, né? Você vai ali, escuta, mas aí você acrescenta perguntas, né? A silenciosa, essa então é a mais difícil de todas, né? De fato, parar, escutar, até que a pessoa termine o texto dela. Você fica ali só em silêncio aguardando. Você não reflete, você não critica, você não gera empatia, você só realmente fica ali e aguarda até a pessoa concluir o pensamento dela, né? E às vezes, a silenciosa, no final, você também não fala nada, você só escuta e deu, acabou, tá resolvido o problema. E assim, ó, tem uma frase muito legal que eu escuto que diz assim: eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Então, quando a pessoa chega com esse objetivo assim, eu só quero reclamar, nada melhor do que a escuta silenciosa. Para, escuta, termina em silêncio, tá? A seletiva, essa pra mim é uma das mais divertidas, ironicamente falando, né? Que aí você dá 15 informações pra pessoa, a pessoa só escolhe 3. E, não, mas eu só escutei quando você falou isso, isso e isso. Isso é famoso, escuta seletiva, né? A gente, criança, adora usar muito e os desentendidos também, né? Você chega lá, dá todo um roteiro, ó, você chega aqui, você se arruma, você toma banho, você organiza o teu quarto e depois você vai lanchar. Aí a pessoa entendeu, você chega aqui e você vai lanchar, seletivou, esqueceu o resto tudo. A escuta feedback, famosa, né? Que é aquela, quem tá escutando um retorno, mas sem se deixar criticar. Isso é importante para nós liderados, e isso é importante para o líder também. Quando ele faz um feedback, ele tem que ter certeza que o cara do outro lado está escutando de forma feedback, não de forma, vou ficar doído, vou ficar sentido. E a escuta de relacionamento, né? Que é aquela escuta que tem um foco ali em resolver a qualidade da relação, né? Não apenas a informação, mas desenrolar um pouco mais. E aí eu deixo para o final, né, que eu acho que é a escuta que a gente que está no mercado de trabalho, seja como gestor, seja como líder, né, e seja principalmente como o ponta a ponta, o frente a frente com o cliente, que é a escutativa. Eu acho que essa aí vai englobar muitas características de todas e vai trazer um resultado lá no final muito produtivo, tá? E aí, quais são as formas ideais para se praticar uma escuta ativa? Primeiro de tudo, se livra de ruídos, né? Ó, guardou o tablet, desligou o som, fechou a porta, preparou tudo ali o ambiente para escutar a pessoa. Quando que tu vai usar isso, cara? Praticamente sempre, né? Se você escuta de forma ativa, se você gera esse ambiente, já ficou tudo melhor. E vou falar para vocês que o grande segredo aí do bom vendedor e do bom líder não é saber falar, mas saber escutar, saber entender o que está vindo do lado de lá. Isso aí faz toda a diferença, tá? Porque a gente chega nos lugares e a gente quer vender, né? E eu falo vender, mas eu digo a gente quer se promover, né? A gente quer falar da gente, né? E eu digo em todos os sentidos. Pode ser realmente no momento de venda para quem está na imobiliária, pode ser no momento de venda para quem está vendendo o sapato, pode ser até quando a gente está se vendendo para conseguir uma parceira ou um parceiro, né? A gente está sempre se vendendo. Tem um ditado que diz, né? Quando tu não está vendendo, tu está comprando, né? Então, em qualquer momento da vida, de relacionamento, você tá nessa situação onde você precisa vender, né? E mais importante de falar do que se divulgar é você escutar o que a pessoa de fato quer,
né? Então, quando você chega ali e fala, então, eu sou da empresa tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você só falou de você. Você demonstrou zero interesse pela outra parte. Faz o contrário. Tenta fazer esse exercício, tá? Seja no teu trabalho, seja na tua vida pessoal, qualquer outro momento. Ao invés de você chegar se divulgando, escuta o que a pessoa tem para falar para você. Pega ali, para e escuta. Tá, vou vender uma casa. Boa tarde, seu Ramon. O senhor gostaria de comprar uma casa? Sim. Eu tenho uma casa... Não. Boa tarde, seu Ramon. O senhor gostaria de comprar uma casa? Sim. Me conte aí, como é que é o trabalho do senhor? Deixa o seu Ramon contar de onde ele veio, o que ele faz. Só de você escutar a história da pessoa, isso já vai te gerar informações sobre o que você vai poder oferecer para ele, né? Aí, escutou ali a história do seu Ramon, então, pois é, eu acredito que eu tenho aqui algumas casas que encaixam aí no perfil do senhor, mas qual que é o objetivo do senhor com essa casa? O senhor quer a casa para quê? Escuta. Você não chega dizendo assim, seu Ramon, eu tenho uma casa que o senhor pode vender, que o senhor pode alugar, que o senhor pode morar e ser muito feliz. Não, pergunta para ele, o que ele quer fazer nessa casa. E você pode fazer isso com a sua namorada também, né? Ou com o seu namorado, ou com a pessoa que você está se relacionando, né? Ao invés de você dar ideias de como você é bom, pergunta para a pessoa o que te faz feliz, o que te agrada, o que chama atenção para você. O que chama atenção na pessoa que você, sei lá, supostamente namorasse. E se você tivesse a fim de namorar, como você acha que o seu namorado deveria agir quando ele está com raiva, né? Então, olha a quantidade de informação que a gente tem quando a gente escuta o que a pessoa tem para falar, o que a pessoa quer, né? Então, assim, acabou o momento de que a gente se divulga. Primeiro a gente escuta, primeiro a gente entende o que a outra pessoa quer, e aí sim você vai ter uma gama de informações tão grande que a sua oferta vai ser muito mais assertiva, ou a sua desistência também, né? Porque assim, você chega, você fala, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu tenho 1,70 m, eu sou forte, eu treino todos os dias. Aí você vai lá, depois que você falou de todas as suas qualidades, você olha para a pessoa e a pessoa fala assim, não, mas eu gosto mesmo é de ficar em casa assistindo televisão. E aí você já falou tudo, você gastou toda a sua lábia e você detesta assistir televisão. Você é o cara do esporte, né? Então você já gastou toda a energia num projeto findado ao fracasso. A mesma coisa você vai fazer com o teu cliente na tua imobiliária ou do teu cliente que, sei lá, que vai comprar um tênis, tá? Vamos mudar de ramo, vamos sair da vida pessoal, vamos sair do ramo imobiliário, vamos para uma loja de sapatos. A pessoa chegou ali, o que tá fazendo? Tô só olhando, né? Isso é clássico. Não, tô só dando uma olhadinha. Você não vai dizer, eu tenho tênis de esporte, eu tenho tênis, isso aqui. Não. Então, tudo bem? Como é que tá o seu dia? Meu dia tá bom. Tá passeando pelo shopping? Tô passeando. Já criou uma proximidade. E o que achou do shopping? O shopping é muito legal, o shopping é barato, o shopping é caro, aqui só gente tem rico, aqui só tem pobre. Disso aí, do que a pessoa te fala, você já começa a criar o perfil da pessoa. O que você vai oferecer para essa pessoa? Né? Já muda tudo. E aí você já criou uma proximidade e a pessoa vai começar a se soltar. E você, líder, quando você chega para o seu liderado, ou quando você vai fazer uma entrevista, isso é importante, escutar ativamente a entrevista de trabalho é algo primordial. Você, líder que chegou ali, vai conversar com o seu liderado. Não estou satisfeito. Aí você pergunta por que não está satisfeito. Porque aqui é tudo muito chato. Mas o que é chato? Né? Antes de você dizer, mas como? Aqui é uma empresa legal, todo mundo sorri, temos água, cafezinho. Não vai dar as grandezas da sua empresa. Entra primeiro na cabeça da pessoa, descobre o que está causando aquela insatisfação. É que é tudo muito chato. Por exemplo, a gente tem que chegar todo dia no horário, aí tem que bater o ponto, aí tem que entrar, tem que trabalhar 4 horas, depois tem que almoçar rapidamente, é só 1h30 de intervalo. Aí você para e pensa, opa, preste atenção em tudo que a pessoa falou, né? Ou seja, quem tem um problema não é você, é a pessoa, é ele que está entendendo tudo errado. Né? Então, assim, quando você escuta de verdade, quando você escuta ativamente, e aí você pode, daí sim, você cria as perguntas, o cenário ele muda completamente para você e para outra pessoa. Principalmente para você, porque você não gasta energia de forma desnecessária.
Quando você escutou que o cliente que entrou na loja, ele achou o shopping muito snob e as pessoas muito metidas, isso já sinalizou que ele não quer um sapato chamativo, ele quer um sapato mais discreto. Ele é uma pessoa que, ele não, independente se ele tem ou não dinheiro, ele é uma pessoa que quer passar mais low profile, né? Ele não quer passar e ser visto, né? Ao contrário de se o cliente entra ali deslumbrado, aqui é tudo lindo, maravilhoso, adorei. Opa, ela já é uma pessoa que quer um salto alto. Já vamos levar ela para outro direcionamento. Né? A mesma coisa para o seu cliente. Eu quero uma casa porque eu tenho... como você vive? Quem é a sua família? Eu vivo com a minha mulher, eu tenho 2 filhos. Opa, então você já sabe que esse cara quer uma casa que eventualmente tem um jardim. Então você já vai direcionar para esse lado. Né? Você já sabe que esse cara quer uma casa onde ele possa ter um cachorro. Se ele tem 2 filhos, ele precisa de mais de 2 quartos. Então você já reduziu o número de propostas que você vai fazer para esse cliente, ou você entendeu que o produto desse cliente não está ali. Né? Assim como esse funcionário que acha ruim, que ele tem hora para entrar, que ele tem que trabalhar 4 horas sem parar, e que ele tem 1h30 de intervalo, e isso para ele não tá bom. Ou seja, esse é um funcionário que não serve para você. Né? Esse é um liderado que ele é um problema. Né? Aí a gente vai falar de resolução de problemas em outros momentos. Mas hoje era essa a principal mensagem, o poder da escuta. Como eu prometi para vocês, os vídeos vão durar 25, 30 minutos no máximo. Hoje foi só uma introdução sobre o tema escutar. Nas próximas semanas a gente vai embasar essa escuta em neurociência, a gente vai trazer exemplos com vendas, a gente vai trazer cases de sucesso, a gente vai trazer cases de fracasso. Vamos embasar isso de várias formas. Mas por hoje, eu espero que eu tenha pelo menos deixado claro o que é o escutar, né? Como a gente vai agora aprofundar um pouco mais, eu vou trazer mais detalhes, mais dinâmicas para vocês usarem o escutar, principalmente esse escutar ativamente no dia a dia de vocês. E eu termino esse vídeo de hoje com a seguinte frase: escutar não era ouvir para responder, e sim ouvir para entender o que o outro precisa. Vou falar mais uma vez. Escutar não é ouvir para responder, e sim ouvir para entender o que o outro precisa. Cara, usa essa frase que assim, é sucesso garantido. Então, infinitivos e infinitivas, muito obrigado por ter ficado até agora, por ter escutado esse vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para vocês nesses 30 minutos. Fico aguardando o feedback, estou muito ansioso para saber o que vocês acharam dessa apresentação. E, como falei, tem mais 4 semanas aí falando de escutar, mas podem me trazer outros verbos também, podem me trazer questionamentos, podem sugerir. Eu estou aí aberto e disposto a criar aqui um espaço onde eu possa ensinar e onde eu possa acrescentar na vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente semana. Hoje é quinta-feira, 8 horas da noite, então um excelente final de semana para quem está acompanhando no dia e no horário, e que para quem está acompanhando em outros dias e em outros horários, um excelente seja lá o que vier para frente. Muito obrigado, curte, comenta, assina o canal, se gostou, conta para os inimigos, para os amigos, e se não gostou, manda para os inimigos só de pirraça. Valeu, pessoal, uma boa noite para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. E até semana que vem.